Do lado do Santos, confesso que fiquei muito surpreso com a notícia. Porque eu imaginava que o Santos fosse ao mercado buscar um treinador com diferentes características em relação ao Odair. Né? Acho que o Santos tinha um elenco com jovens garotos, e que, para mim, o melhor setor do Santos é o ataque, não a defesa ou o meio-campo, que tem sérios problemas, tanto a defesa quanto o meio-campo, mas o ataque é um bom ataque, com o Soteldo, com o Marcos Leonardo, com o Mendonça, que fez uma temporada 2022 muito boa no Ceará. E, para minha surpresa, o Santos vai atrás de um treinador, na minha opinião, com um perfil parecido com o Odair. Um treinador que também gosta mais de um jogo reativo, foi assim, pelo menos, praticamente em toda a passagem do Atlético Paranaense, mais conservador. Enfim, imaginava uma escolha diferente da diretoria do Santos. O que te pareceu a contratação do Paulo Turra? O Gonza, começa contigo. Olha, eu acho que, como eu falei no início aqui do programa, eu acho que foi a contratação possível, né? Dentro desses perfis, né? que a gente acabou citando. Agora, você falou um negócio interessante. Você falou que o Santos tem o ponto forte do Santos, que, aliás, já de muitos anos, é a formação de jovens, a famosa água da Vila Belmiro. Só um detalhe, né, Gonzo? Eu falei, o ponto forte, na teoria, na prática, não vem sendo, sim. Porque a gente já viu o Soteldo voar com o Sampaoli, ele era quase imarcável naquele ano de 2019 com o Sampaoli. E o Odair não conseguiu potencializar o Soteldo para ele decidir jogos. O Soteldo, você vê o Soteldo jogando hoje em relação a 2019, ele pega a bola sempre com 3, 4 para ultrapassar, para chegar na área e criar algum perigo. O Marcos Leonardo é um jovem ultra promissor. Sem dúvida. Talvez não permaneça no Santos, porque a janela agora é a mais forte do mercado europeu, né? E ele desperta interesse de clubes do futebol europeu. E o Mendonça, que é um jogador de velocidade, um jogador que fez muitos gols na temporada passada, entregou assistências. Então, por isso, assim, na teoria, o Santos tem um ataque que é a principal, o principal setor do time, né? Mas o que eu acho, assim, lógico, se vai dar certo ou não, a gente não tem bola de cristal aqui para prever. Mas eu acho que o Paulo Turra, ele já mostrou no Atlético, e pelo fato dele ter trabalhado tanto tempo com o Filipão, que ele é um sujeito capaz de montar um sistema defensivo bom. Ele, assim, o que me parece no Santos não é que o Santos não tenha material humano para fazer uma boa defesa, para ter um sistema de marcação bem organizado, uma recomposição boa. O que me parece é que o Odair não acertou, não conseguiu fazer a coisa andar. Acontece. Não quer dizer que o Odair seja um mau treinador, pelo contrário, já fez bons trabalhos, fez um ótimo trabalho no Internacional, no Fluminense, mas no Santos ele não conseguiu achar ali as peças. Acho que o Paulo Turra, exatamente por ele ter essa característica de saber montar bons esquemas defensivos e aí tendo um sistema defensivo seguro, como era, por exemplo, do Atlético Paranaense, tinha ali as suas falhas, mas, por exemplo, quando tomava um gol, o Atlético ia lá e virava. Né? Então, tudo bem, o Santos pode não ter um Vitor Roque, mas tem jogadores que, como você falou, são capazes, têm potencial para fazer isso. Então, se ele conseguir montar um Santos seguro, o Santos parar de tomar gol, como vem tomando, e aí dar ao time segurança para sair, e aí acionar o Mendonça, e aí acionar o Soteldo em condições melhores, de uma maneira mais organizada do que o time estava, é possível. É possível fazer. Eu acho que até que é uma situação mais segura do que você trazer um treinador que tenha lá... Se você pegar um Sampaoli, vai botar o Santos para atacar, não tem como. Aliás, o Santos... E entra um pouco no esquema do Vasco também. Você estava falando do negócio do Santos parar de tomar gol. A defesa não é problema do Santos. O Santos tem a 5ª melhor defesa do campeonato. O Santos só tomou 10 gols em 11 jogos. O problema é que fez 9. O Santos tem um dos piores ataques do campeonato. É um time que tem muito pouca criatividade, é um time que cria poucas oportunidades de gol e potencializa pouco os seus principais jogadores, que são, por exemplo, o Soteldo e o Marcos Leonardo. Então, a defesa é o menor dos problemas nesse momento, eu acho. O que falta para o Santos é criatividade e futebol do meio para frente. Então, acho que o Santos joga muito pouca bola. O jogo do Santos é chatíssimo de ver. Entra um pouco de organização aí. Que eu acho que um time mais organizado, ele consegue fazer todas as coisas funcionarem. Não só o ataque, não só o meio, não só a defesa.
Então assim... Só o Coritiba marcou menos gols que o Santos, ô Gonza. O Coritiba fez 8. O Santos fez 9. O Santos e o Cuiabá são os 2 piores ataques depois do Coritiba. É muito pouco, né? E eu tenho uma leitura diferente da de vocês dois sobre o pequeno trabalho do Paulo Turra no Atlético. Inclusive, ele foi muito questionado, porque o Atlético do Filipão era um time de reação e o Atlético do Paulo Turra era um time de proposição de jogo. Não via isso, não. Foi isso, sim. No Brasileirão, em nenhum momento. Que jogo que o Atlético foi dominante, assim? O Atlético fez um bom jogo no segundo tempo contra o Botafogo. O Atlético não tem a posse de bola. É um time que não é reativo. É um time que explora a velocidade, principalmente pelos lados do campo. O Paulo Turra, inclusive, foi muito questionado no início do Atlético por essa quebra do estilo de jogo do Filipão para o que ele gostaria de propor. E ele colocou o Atlético muito ofensivo. Ele botou o Atlético... Jogava sempre com 3 volantes e 3 atacantes. Quando que é? O Terans nunca joga, por exemplo. O Terans está sempre no banco. A classificação do Atlético na Copa do Brasil, nas 2 viradas que conseguiu a classificação, é um time que o tempo inteiro estava no campo de ataque, explorando velocidade. Não é um time que se fecha. Não era um time que se fechava lá atrás e explorava eu vi em vários momentos o Atlético, no segundo tempo, fazer bons jogos. Os primeiros tempos sofria demais... Aí estava atrás no placar, tanto que o Atlético Paranaense tem 7 ou 8 viradas na temporada, porque é um começo de jogo ruim e depois de mudanças o Atlético começa a melhorar no segundo tempo e passa a jogar melhor. Esse é um dado importante. Ele tem 7 ou 8 viradas na temporada. Por quê? Porque sofre o gol e é ofensivo, consegue resolver, ué. Nos segundos tempos dos jogos. Mas a proposta inicial não me parecia essa, entende? Com o elenco que o Atlético tem, pelo menos é a minha opinião, com o elenco que o Atlético tem, que o Atlético tem um dos bons elencos do futebol brasileiro, poderia jogar muito mais bola, muito mais futebol do que o Atlético vinha jogando, né? Tanto que quando houve uma enquete no GE. Globo sobre a saída do Turra, se a torcida aprovava a saída do Turra, a torcida aprovou. A maioria estava a favor da saída do Turra. Então, a torcida também não estava satisfeita com o que vinha vendo no trabalho, né? Eu vi, assim, na trajetória do Turra, eu não vi tantos jogos com esse estilo assim positivo. Eu me lembro de um jogo do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro pela Libertadores na Arena, que aí sim, esse jogo o Atlético propôs o jogo, foi dominante, o Atlético reagiu dentro da partida, porque o Atlético tem um timaço, mas foi um jogo ali positivo. E o outro jogo que eu vi também, um começo do Atlético com essa disposição mais ofensiva, foi o jogo de ida da Copa do Brasil, em que ele empurra o Botafogo todo para trás, só que toma 2 gols ali num contra-ataque, um negócio meio fora do normal, e ele vai e vira o jogo. Nos outros jogos, o que me parece o grande mérito que eu vi no Turra é ele conseguir, quando precisava, ou quando ele queria defender, ele conseguia defender e tinha força ofensiva. A minha dúvida é que o Santos, eu não vejo um elenco tão equilibrado quanto tem o Atlético. Então, não sei se ele vai conseguir, pelo menos no curto prazo, para amainar um pouco o ambiente no Santos, se ele vai ter condição de transformar o Santos num time tão equilibrado quanto era o Atlético. Aí vamos ver, ele vai ter que queimar algumas etapas aí, vai ter que, né, enfim, correr para ter sossego para dar sequência.